Olá a todos, eu estou Kelly dessa encarnação e estou aqui para conversar um pouco com vocês sobre a psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica. Eu moro no Mato Grosso há 30 anos, então já me considero uma mato-grossense, e no ano de 2012 e 2013 eu viajei a São Paulo todos os meses para participar do curso de formação em psicoterapia reencarnacionista. Fiz o curso com o Dr. Mauro, com a Denise e com o Roberto. Desde então, essa psicoterapia ela vem atuando na minha vida, vem me ajudando a ressignificar tudo que eu penso, tudo que eu sei sobre a minha vida, sobre a minha existência. Eu faço parte da Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, a BPR, e até o momento que esse material foi elaborado, que foi o ano de 2016, já existia curso de formação em 16 estados do Brasil. E esses cursos de formação eles vêm sendo ampliados, a cada dia mais. Então, para a gente entender um pouquinho de onde é que a psicoterapia reencarnacionista veio, nós temos aqui a capa de um livro que é o Obreiros da Vida Eterna, que foi psicografado pelo Francisco Cândido Xavier e foi ditado pelo espírito de André Luiz. Ele fala sobre a vida no mundo espiritual. Então esse livro, ele vem anteceder a psicoterapia reencarnacionista, que viria para a Terra 50 anos depois. Então numa palestra, lá no mundo espiritual, o Dr. Barcelos, um psiquiatra já desencarnado, ele lá no nosso lar, ele faz uma palestra e fala sobre a importância de se divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita. Então lá no mundo espiritual ele já vinha falar da importância dessa nova forma de pensar, de compreender a vida que viria para a Terra 50 anos depois. Então foi um precursor essa obra da psicoterapia reencarnacionista. Vamos ver o que ele diz para nós na página 32 a 34. Precisamos divulgar no mundo o conceito moralizador da personalidade congênita, em processo de melhoria gradativa, espalhando enunciados novos que atravessem as zonas de raciocínios falíveis do homem. Faltam as teorias de Sigmund Freud e seus continuadores a noção dos princípios reencarnacionistas. Então, tem vários trechos nesse livro que vai falando um pouco sobre a psicoterapia reencarnacionista. Esse é um trecho que fala de um dos pilares da psicoterapia, que é quando ele diz sobre a personalidade congênita e os raciocínios falíveis do homem, que significa a forma como nós pensávamos a nossa vida e como nós pensamos a nossa vida depois que a gente conhece a psicoterapia reencarnacionista. Esse é um outro livro que também fala sobre a psicoterapia, que fala da parte da regressão. Então nós temos no Livro dos Espíritos, na questão 399, esse aqui é a capinha do livro, que é um livro que foi escrito pelo Allan Kardec. Ele coloca para nós o seguinte: na questão 399 ele vem falar conosco sobre o esquecimento do passado. E esse esquecimento do passado, ele vem nos colocar como é que deve ser uma regressão para ela ser ética. Então Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, se nós podemos recordar vidas passadas, e o Espírito da Verdade diz que sim, porém dentro de uma ética. E essa ética é exatamente a ética aplicada pela nossa escola. E um trechinho desse livro vem nos colocar o seguinte: mergulhado na vida corpórea, perde o espírito momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as cobrisse. Todavia conserva algumas vezes vaga consciência, e lhe podem ser reveladas
Essa revelação, porém, só os espíritos superiores espontaneamente lhe fazem, com um fim útil, nunca para satisfazer a vã curiosidade. Então, essa é uma outra maneira, né, que foi encontrada, uma outra bibliografia que fala sobre como deve ser, então, uma regressão para atender à ética, que é exatamente como a nossa escola trabalha. Mas, né, o que é a psicoterapia reencarnacionista? Então, essa nova terapia que veio para a Terra há 20 anos atrás, né, ela vem nos colocar uma nova compreensão, nós entendermos, nós aprendermos a olhar para dentro, aprender a fazer uma verdadeira reforma íntima, mudar a nossa maneira infantil e equivocada como nós interpretávamos a nossa vida, a nossa infância, até nós encontrarmos a psicoterapia e começarmos a fazer uma releitura de tudo isso. A começar a ter um entendimento adulto de como é que é a nossa existência. Esse entendimento mais ampliado, mais real, mais verdadeiro, é como o nosso espírito e os nossos mentores veem a nossa vida. A psicoterapia reencarnacionista, na verdade, o que ela quer? Ela quer nos ajudar a realmente aproveitarmos a encarnação. Para isso, é necessária a mudança da versão persona, que é o nosso raciocínio, aquele nosso raciocínio falível, que o Dr. Barcelos explicou lá, explica muito bem lá naquele livrinho dele, para a versão persona. Para a versão espírito, desculpa, né? A mudança da versão persona para a versão espírito. A versão persona é o nosso raciocínio, a versão espírito é o nosso contra-raciocínio. Então, a nossa versão persona é aquela versão que nós entendemos, que nós encontramos em várias e várias encarnações. E a versão espírito é uma versão superior, seria um entendimento do nosso eu superior, de como que como é que é a nossa encarnação, como é que ela é de fato. Vamos adiante. A importância da psicoterapia reencarnacionista. Então, através da mudança gradual da nossa versão persona para a nossa versão espírito, nós vamos entendendo por que nós co-criamos, por que nós pedimos a infância que tivemos e a nossa atual encarnação. Então, vamos imaginar uma persona que tem, a persona da Kelly, por exemplo, né? Tem 4 décadas e 4 anos. Então, onde é que eu estava há 45, 46 anos atrás? Então, eu não era Kelly ainda, não era brasileira, né? Não tinha essa casca, não tinha essa mãe, não tinha esse pai. Eu estava no plano espiritual planejando a minha próxima encarnação. Lá no plano espiritual, né, sem o véu do esquecimento, sabendo as necessidades, né, evolucionista do meu espírito, fazendo junto com o meu mentor, fazendo uma leitura do que eu necessitaria encontrar na minha próxima encarnação, foi feito um plano, um planejamento. Eu precisaria nascer naquela família, nessa família que eu nasci, com essa mãe, com esse pai, dentro daquela condição social que eu nasci, para que eu conseguisse encontrar o meu propósito reencarnatório, né? Pudesse aflorar em mim o que eu precisava melhorar, aflorar em mim as minhas inferioridades, né? E assim é com todas as pessoas, com todos nós que estamos encarnados. Durante a nossa existência, nós vamos encontrando os gatilhos, vamos encontrando as armadilhas, e aos poucos nós vamos nos libertando do nosso passando o comando da nossa vida para o nosso eu superior e os nossos mentores espirituais. Nós vamos nos resgatando com espíritos conflitantes, vamos entendendo os retornos aos nossos atos negativos, né, do que fizemos no passado,
e vamos levando a nossa encarnação aos pouquinhos no sentido mais espiritual, que é o que geralmente não vem acontecendo há muitas e muitas encarnações. Nós vamos perdendo as nossas encarnações, né? Às vezes, há séculos a gente vem cometendo os mesmos erros, ou até há milhares de anos a gente vem fazendo as mesmas coisas, né? Caindo nas mesmas situações. E qual a origem da psicoterapia reencarnacionista? Então, a psicoterapia é a mesma terapia que é utilizada quando nós estamos no plano espiritual, quando nós desencarnamos e vamos para o mundo espiritual. Lá é aberto para nós um telão para que a gente possa ver como é que foi aquela existência que tivemos e se nós tivemos um aproveitamento ou não daquela existência. E muitas vezes nós não tivemos um bom aproveitamento, como eu falei. E aí nós percebemos o equívoco do nosso raciocínio falível e nós, às vezes, nos desesperamos, às vezes, né, nos decepcionamos com o nosso comportamento e nessa percepção que temos, muitas vezes, os nossos bem-amados, né, mentores, orientadores, eles nos falam assim, calma, né, você vai ter uma nova oportunidade, aguarde, você vai poder reencarnar de novo, né, escolher uma nova família, nascer novamente e poder cumprir com esse projeto reencarnatório. Então, observando, né, nós entendemos que a espiritualidade, observando isso, e vendo como tudo na Terra está acelerado, né? Nós observamos tudo acelerado, a medicina, a tecnologia, toda uma compreensão acelerada, eles, num ato de muita bondade, muito amor conosco, eles começaram a disponibilizar para nós essa maravilhosa terapia, que é a psicoterapia reencarnacionista. Então, ela é, na verdade, uma criação do mundo espiritual. Veio para a Terra em 1996, em Porto Alegre, através do Dr. Mauro Quitico, um médico homeopata, que também foi um médico pediatra, né, e também trabalhou com regressão, que não era dentro da nossa escola hoje, mas que depois ele foi compreendendo a importância da ética e foi entendendo e foi trazendo, foi canalizando e nos colocou agora diante dessa maravilhosa terapia que é a psicoterapia reencarnacionista. E essa terapia, ela vem com uma proposta de trazer para a psicologia e para a psiquiatria uma possibilidade imensa, infinita de expansão, né? É uma nova psicologia, a gente pode chamar de psicologia da nova era, né? do novo milênio. Não que as outras terapias, as que vão até o útero, vão de repente parar de existir, né? Mas para as pessoas que acreditam em reencarnação, ou que sabem que existe a reencarnação, que tem essa consciência, ficava sem ter uma terapia, porque só era disponibilizado a convencional ou a tradicional. Então, essa nova escola traz essa infinita possibilidade de expansão para a psicologia. Por quê? Porque traz a reencarnação para dentro do consultório, né? E essa possibilidade, ela vai nos permitindo fazer uma compreensão dos nossos conflitos, das nossas dores, das nossas doenças físicas, né, das doenças psicológicas, das doenças mentais, né, se ela estiver sendo mal entendida por nós. E atualmente nós temos a Associação Brasileira de Psicoterapia Reencarnacionista, nós temos o portal abpr.org, que é um espaço que os psicoterapeutas têm dentro da internet, que nos dá um apoio, que nos dá um suporte muito bacana, e que sempre que uma pessoa que vem a atendimento precisa saber um pouco mais, ou que ainda não está em atendimento, mas que quer saber um pouco mais, a gente sempre passa esse site para que a pessoa vá lá, que ela compreenda
a psicoterapia, que ela tenta entender, tirar as dúvidas, clarear, e depois ela vem para as consultas assim com uma clareza maior do que é. Muitas vezes também o Dr. Mauro comenta que quando uma pessoa pede uma indicação de um terapeuta, ele pede para que vá no site, né, se conecte com o teu mentor, olhe lá as fotos nossas que está lá, e que a pessoa possa, em sintonia, em harmonia, escolher o seu psicoterapeuta que estiver mais perto, mais próximo, que tiver mais afinidade energética, né, com ele. Como eu falei no começo, existe curso de formação em 16 estados do Brasil, existem até o momento informação já de 40 ministrantes de curso e cerca de 1.500 alunos formados em mais de 100 cidades do Brasil. Então é uma coisa muito incrível, a expansão, toda essa proteção dos mentores, né, nos auxiliando nessa expansão. Então, independente da pessoa, a psicoterapia reencarnacionista, ela vai se expandir cada vez mais, né? Nós sabemos que ela já está iniciando em Portugal e com pedidos de que ela se expanda para o México, né, para mais países aqui da América do Sul, também para a Europa, né? Vamos confiar que ela vai chegar no mundo todo para trazer esses benefícios para todas as pessoas. Dentro dessa proposta, como é que a gente vai entender a infância? O que é a infância, então? A infância não é o início da vida, e sim a continuação da vida terrena que tivemos anteriormente e das nossas encarnações mais anteriores. Então isso é extremamente importante, a gente entrar dentro disso, sentir isso, viver isso, né? Compreender isso. Entender também que a nossa família, ela é um agrupamento de espíritos unidos, muitas vezes por laços kármicos de divergências e não apenas de afinidades. A gente espera sempre que a família tenha pessoas ali que venham nos apoiar, que seja, né, afim conosco, mas muitas vezes não é isso que nós encontramos. E por que nós encontramos essas situações? Porque nós somos regidos, né, a nossa vida é regida por leis divinas, por leis cósmicas, né? E toda a nossa existência faz parte de um grande projeto evolutivo espiritual. Então, através dessas leis divinas, né, que é a lei da necessidade, a lei da finalidade, a lei do merecimento, resgate, retorno e similaridade, nós vamos encontrando essas situações que vão nos colocando à prova, e o sucesso ou fracasso da nossa encarnação vai depender exclusivamente das nossas escolhas ou do nosso livre-arbítrio. E vamos em frente. As bases da psicoterapia reencarnacionista, né? Nós temos 4 pilares, então, para falar da psicoterapia, que são a personalidade congênita, né? O porquê dessa nossa atual encarnação, encontrarmos a versão persona e fazermos a mudança da versão persona para a versão espírito, nos libertarmos da ilusão dos rótulos, das cascas e também de fatos, né, traumáticos da nossa infância, fatos também que nós vamos encontrando no decorrer da nossa existência. Tudo isso nós podemos fazer tudo isso através das sessões de telão, nas sessões de psicoterapia reencarnacionista. E por que nós somos diferentes quando estamos no astral superior e no astral inferior? Então, quando nós estamos lá no plano espiritual, desencarnados, né, vibrando numa outra frequência, numa frequência mais elevada, nós temos os nossos chakras superiores ativados. Então, lá, por aquele ambiente, ser um ambiente totalmente harmonioso, né, de uma frequência extremamente elevada,
e esses nossos chakras inferiores estarem ativados, todas as nossas superioridades, elas são manifestadas. Então nós lá somos mais calmos, equilibrados, mais gentis, e somos mais amorosos, né? Somos bem diferentes de quando nós reencarnamos, porque quando nós reencarnamos, nós ativamos os nossos chakras inferiores, as nossas superioridades, elas ficam menos ativas, afloram as nossas inferioridades, e aí é o momento que nós temos a oportunidade de encontrando essas nossas inferioridades, em contato com elas, a gente promover uma melhora delas, né? A gente pode ir minimizando elas ou deixar do jeito que está. Muitas pessoas deixam do jeito que está e só vai perceber depois que desencarnam. Para que a gente tenha sucesso, né, na nossa encarnação, para que a gente possa cumprir com a nossa missão, nós devemos nos libertar do eu tenho razão. Então, todas as vezes que acontece uma situação e que eu penso que eu tive razão naquilo, é o meu ego no comando. E quando eu coloco sempre eu, é a minha versão persona. Vamos para frente. A busca de resgate e harmonização entre espíritos conflitantes. Então, quando nós reencarnamos, nós fatalmente vamos estar em contato com esses seres para que nós possamos nos harmonizar com eles. Esse é um dos objetivos da nossa encarnação, nos harmonizarmos com esses outros espíritos, nos resgatarmos com eles, né? Às vezes nós trazemos esses antigos conflitos de muitas e muitas encarnações. E normalmente eles vêm na nossa família, vêm no nosso local de trabalho, né? Nós vamos encontrando ele pela vida, às vezes no trânsito, às vezes numa fila de banco, às vezes numa situação. Fatalmente nós vamos encontrando com ele para que a gente possa nos harmonizarmos com eles. Para que a gente alcance isso, e nós, em contato com eles, nós vamos curando as nossas inferioridades, né? E para que a gente perceba essas nossas inferioridades, nada melhor que essas pessoas que são verdadeiros, dentro da psicoterapia nós chamamos de gatilhos, são verdadeiros gatilhos para nós, para que a gente possa perceber o que a gente antes, numa leitura da versão persona, a gente achava que era uma pessoa que estava nos prejudicando, ou que estava nos fazendo raiva, ou fazendo inveja, né? Ou fazendo aflorar em nós tudo que a gente, né? Nossos piores sentimentos. A primeira coisa que a gente quer fazer é fugir de perto dessa pessoa. E a partir do momento que a gente vai compreendendo a dimensão da psicoterapia reencarnacionista, da proposta dela, a gente vai mergulhando dentro disso, de repente a gente se pega agradecendo a essa pessoa. Imediatamente a gente percebe o sentimento e agradece a essa pessoa por ela ter auxiliado a gente a entrar em contato com as nossas inferioridades. Então, o que antes era um vilão, com a compreensão da psicoterapia reencarnacionista, passa a ser um bem, uma pessoa do bem, um bem querido, um benfeitor, uma pessoa que está nos auxiliando. A gente começa a fazer essa inversão. Isso vai acontecendo naturalmente. De repente a gente se vê fazendo isso. E aí a gente sente uma leveza no coração e a gente sente que nós sentimos que estamos realmente no caminho certo. Mas por que a psicologia e a psiquiatria não lidam com a reencarnação? Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Lá no ano de 553 depois de Cristo, o imperador Justiniano conclamou um concílio que foi chamado Concílio de Constantinopla.
E qual que era o objetivo desse concílio, né? Ele queria decretar que a reencarnação não existe. O que ele fez? Para isso ele convocou apenas os bispos não reencarnacionistas. Ele tinha uma esposa, essa esposa ela se chamava Teodora, era uma ex-cortesã. Ela havia mandado matar antigas colegas de profissão. E ela ficou muito assustada com o que ela ouviu falar, né? Foram falando que isso teria uma consequência, porque existia a lei da reencarnação e ela teria que pagar isso no futuro. E o que ela fez? Como ela já havia mandado matar as ex-colegas, e ela queria escapar desse castigo, dessa punição divina, ela foi convencer o esposo, o imperador Justiniano, de que tirasse a palavra reencarnação dos escritos daquela época. E assim ele fez, ele convocou esse concílio e na época, né, existia um papa, que era o Papa Virgílio, ele não era a favor disso, ele foi sequestrado, foi mantido aprisionado durante 8 anos até que tudo tivesse se concretizado. E nessa época, dos 165 bispos que participaram, 159 eram não reencarnacionistas. E dessa forma, como a maioria era não reencarnacionista, foi decretado então que reencarnação não existe. Isso tudo teve uma consequência, né? Vamos ver como é que foi que aconteceu a consequência disso, que é uma consequência que a gente responde por ela até hoje, né? O consciente coletivo ocidental não reencarnacionista. Né? Depois desse concílio, a Igreja Católica tornou-se uma igreja não reencarnacionista e todas as suas dissidências levaram consigo esse dogma. Como no Ocidente predomina-se, né, a Igreja Católica, né, está no consciente coletivo nosso o predomínio do que pensa, né? Inclusive nós temos todo o domínio da Igreja Católica até hoje, então nós temos nossos feriados, são todos regidos pela Igreja Católica, que é uma igreja não reencarnacionista, por isso criou-se no consciente coletivo ocidental a ideia de que reencarnação não existe. E dentro disso foi estruturado a nossa filosofia, a nossa psicologia e a psiquiatria que nós temos hoje, que também não lidam com a reencarnação. Eles vão falar de uma outra forma disso. A herança psicológica e psiquiátrica do Segundo Concílio de Constantinopla. Então isso é claro que reverberou e nós vivemos dentro dessa consequência, né? Então esse é o motivo pelo qual até hoje a psicologia, que nós chamamos, né, que é autodenominada oficial, ela não lida com a reencarnação. Em consequência, a psiquiatria também não. E o que a psiquiatria diz? Ela diz que todas as pessoas que têm problemas ou que falam que estão ouvindo vozes ou que têm algum desequilíbrio, aí eles são rotulados de esquizofrênicos, né? O que na verdade, a gente fazendo uma observação mais profunda, e normalmente quando chega uma pessoa no nosso consultório que a gente percebe que está com algum desequilíbrio mais voltado para o espiritual, normalmente nós encaminhamos essa pessoa para um centro espírita, né, que vai trabalhar de uma forma gratuita, para que a pessoa passe por um tratamento e equilibre essa questão da mediunidade. Muitas vezes a pessoa melhora, ela vai tendo uma melhora significativa, né? A psiquiatria, a mente e as influências espirituais inferiores.
Então, como a psiquiatria ela não lida com a realidade espiritual, né, por causa de séculos e séculos de inquisição, ela atribui toda a doença mental ao cérebro, como se os nossos pensamentos estivessem dentro do cérebro. E esquecendo que o nosso cérebro ele é apenas o intermediário entre o corpo físico e a mente. Então, todas as doenças do pensamento, na verdade, elas são originárias em encarnações passadas, em sintonias, né, com níveis inferiores, vibracionais, com outros seres, né? A psicoterapia, como eu falei, ela recomenda que a pessoa faça uma investigação e até um tratamento, num centro espírita, né, um tratamento espiritual em algum centro espírita ou um centro espiritualista. Todas essas pessoas que nos falam que estão ouvindo vozes, né, ou que apresentam ideias, atitudes estranhas, muitas vezes incompreensíveis, mas o que nós fazemos é nunca criticar um tratamento, né, psiquiátrico, não interferir nele, não pedir para a pessoa parar de tomar medicamento, né? A psicoterapia ela vem agregar, ela vem somar junto com a psiquiatria. Então, à medida que a pessoa vem vindo para o consultório, que ela vem fazendo os desligamentos com os mentores, vem participando das sessões de desligamento, ela vai se equilibrando, ela pode fazer um tratamento paralelo no centro. Aos poucos ela vai se equilibrando e quem tem que ver se tem que tirar ou não remédio é o médico, o psiquiatra que está atendendo a pessoa. Então, quem tem autoridade para fazer isso não somos nós, é o médico da pessoa. Isso tem que ser muito, muito respeitado. Nós respeitamos isso. As finalidades da regressão terapêutica. Então, a regressão ela tem duas finalidades. Uma consciencial, que é a pessoa tomar consciência, né, de quem ela é, o que ela está fazendo aqui, e desligar-se de sintonia que ela está de vidas passadas. Então, a psicoterapia reencarnacionista não é sinônimo de regressão. A regressão é apenas uma ferramenta que é utilizada no consultório. Então, os nossos mentores, eles vão nos ajudando a recordar como vem sendo o aproveitamento das nossas últimas reencarnações. Então, através das sessões de telão, eles vão nos ajudando, vão nos mostrando como é que nós vimos há séculos e séculos fazendo isso. Parecido com a TVP, né, como eu falei, também é utilizada a regressão para fazer desligamentos. Então, situações traumáticas do passado, como fobias, transtorno do pânico, depressão severa, dores físicas, dores crônicas, né, são feitos desligamentos. Mas a nossa escola tem um diferencial, é algo muito, muito especial. As regressões, elas têm obrigatoriamente que terminar no ponto ótimo. Essa é uma orientação que nós recebemos no mundo espiritual. Nós só podemos encerrar quando a pessoa relata e está se sentindo bem, muito bem, ou o melhor possível, quando ela já está no mundo espiritual, quando ela já compreendeu como é que foi aquela existência, ela já se recuperou de alguma situação que ela tinha, de uma dor, de um sofrimento, de uma sensação. Ela já começa a se relacionar com outras pessoas, ela começa a nos falar que está se sentindo muito bem, é um momento muito especial, onde você se sente pleno, né? Você se planifica, você está junto com o teu mentor ou com um orientador, você recebe muitas vezes uma orientação para a tua vida de hoje, é elucidado, é como se a gente tivesse um insight, nossa, eu compreendi, nossa, eu entendi, nossa, aqui está tão bom, né? Muitas vezes não dá nem vontade de voltar. Então, aquela sensação de plenitude, né? De estar lá integrado com o todo,
o que nós chamamos de ponto ótimo. E esse é o diferencial da nossa escola, que é diferente do que se fazia antes, só a terapia de vidas passadas. Vamos em frente. Então, aqui os pilares da psicoterapia reencarnacionista, né, são 4, versão persona versus versão espírito, a personalidade congênita, a finalidade e o real aproveitamento da encarnação, a ilusão dos rótulos das cascas. Nós vamos falar um pouquinho de cada um agora, mais adiante. Então, o que seria a versão persona versus versão espírito? É a mudança que nós vamos fazer gradualmente, né? É a mudança de visão que temos da história de vida, de como é que foi a nossa infância. Aquela criança, né, que entendeu, que interpretou os fatos da infância, né, que chorou, que sofreu, que não compreendeu, que muitas vezes sentiu que não era daquela família, que muitas vezes sentiu que tinha sido trocado na maternidade, que muitas vezes sentiu que não era daqui, ou saudade de algum lugar distante. Essa mudança gradual que nós vamos fazendo dessa situação, né, é o que nós chamamos versão espírito. A mudança que eu vou fazendo uma releitura. Então, antes eu tinha um raciocínio limitado, autocentrado, geralmente baseado na situação de vítima. Então, sempre se sentindo vítima, né? Sempre sentindo, deixando aflorar os sentimentos, a raiva, o egoísmo. A versão espírito é como entendemos a nossa vida quando a gente está desencarnado lá no plano espiritual. Como é que é dar aquele insight, aquela compreensão, porque a gente começa a olhar o telão que é colocado para nós e nós vamos compreendendo por que nós precisamos daquela infância, por que nós tivemos aquela vida, por que nós tivemos tudo aquilo que nos aconteceu, a gente vai elucidando aquilo. Então nós vamos compreendendo que a visão que a gente tinha era focada no ego e que a visão que nós, quando estamos desencarnados, temos é focada no eu superior. Então, mudar a versão persona para a versão espírito é uma das propostas, é um dos pilares da psicoterapia reencarnacionista. Nós temos a oportunidade de fazermos isso aqui e agora, né? Aproveitarmos a nossa encarnação nesse momento. Isso é muito, muito bacana. A personalidade congênita. O que seria a personalidade congênita? Nós somos a continuação daquilo que fomos em vidas anteriores. Nós não formamos a nossa personalidade lá na nossa infância. E sim, ela vai surgindo, ela vai se revelando, ela vai aflorando no decorrer da vida. Né? E essa é a proposta da psicoterapia. Fazer com que nós entremos em contato com isso, para que a gente possa fazer a reforma íntima. E se nós vamos ter ou não sucesso nessa missão, isso vai depender muito do nosso ego, do comando do nosso ego, de como é que ele está. Né? Se nós estamos conseguindo ir dominando, diminuindo ele, amansando ele, né? Mudando ele de um ego infantil, né? Ou muitas vezes mudando ele de um ego adolescente para um ego mais adulto. Quem sabe um dia, nas próximas encarnações, conseguimos chegar no ego ancião. Isso pode acontecer dependendo do nosso esforço, né? Da nossa vontade, da nossa persistência. Então essa é a nossa personalidade congênita, né? Nós conseguimos promover a mudança da versão persona para a nossa versão espírito. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa estar utilizando o nosso livre-arbítrio, compreender a nossa personalidade, né? E com o auxílio do outro pilar, versão persona, versão espírito, e promovendo essa mudança, essa libertação. A finalidade e o real aproveitamento da encarnação. Então, para nós sabermos por que reencarnamos,
Nós temos o auxílio dentro da nossa escola das sessões de telão, que são, né, verdadeiros momentos assim de... não tem como explicar, né, em palavras esse momento muito especial. Um momento sublime, de benevolência, né, acho que de extrema piedade dos nossos mentores para conosco. O que eles querem quando eles nos mostram isso? Mostrar a finalidade dessa atual encarnação, mostrar a nossa programação, né, por que nós cocriamos a nossa atual infância, quais são as nossas inferioridades congênitas, o que a gente veio melhorar, com quem nós viemos nos resgatar, né, o que nós estamos recebendo de retorno, quais os gatilhos, quais as armadilhas nós necessitamos, e sempre tudo isso com o objetivo de nós sairmos vencedores da atual encarnação, vencedores dessa passagem nossa pela Terra. Esse é a finalidade e o real aproveitamento da encarnação, sairmos vitoriosos. E o último pilar, a ilusão dos rótulos das cascas. Esse é um pilar fundamental. A partir do momento que nós conseguimos perceber que não somos quem pensamos que somos, nós vamos nos libertando de nós mesmos. Nós vamos compreendendo que somos uma casca, né? Que as sessões de telão é maravilhosa para a gente perceber que numa vida passada nós estivemos dentro de uma casca masculina, numa determinada nacionalidade, de uma determinada cor de pele, né? De uma determinada religião. E aos poucos nós vamos compreendendo que aquilo não era real, né? O real é a nossa essência. Nós vamos compreendendo aos poucos que nós estamos aqui, ora pai, ora mãe, ora filho, ora esposa, ora numa certa família. E isso é uma grande ilusão. Isso acontece para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. Nossa essência, né, é uma, e nós estamos naquele momento dentro de um rótulo, dentro de uma casca momentânea. Então, aos poucos, nós fazendo essa compreensão, nós vamos realmente interiorizando isso, vai perdendo para nós o sentido daquela competitividade de uma pessoa querer ser melhor que a outra, um país querer ser melhor que o outro, né? O racismo ele vai perdendo força quando nós vamos fazendo essa compreensão. Nós vamos percebendo também a grande tolice que são as guerras, né? E nós percebemos esse aspecto dentro da psicoterapia reencarnacionista como um aspecto, a parte social da compreensão da reencarnação. Isso é muito, muito, muito bom. A programação e o livre-arbítrio. Então, como eu falei já, quando nós estamos lá no mundo espiritual, nós temos uma programação, fazemos uma programação. Quando nós reencarnamos, normalmente nós esquecemos dessa programação, por causa do véu do esquecimento, nós não lembramos, né, porque nós reencarnamos. Na verdade, nós não lembramos porque nós não somos capazes de amar incondicionalmente, nós não somos capazes de conviver com aquele algoz, saber que ele foi na outra existência nosso algoz, e nós vítima, né, nós precisamos do véu do esquecimento. Com o véu do esquecimento temos a oportunidade de nos harmonizarmos com essa pessoa. Então, normalmente, essa programação ela está sempre correta e ela é sempre para o nosso benefício. Mas, como eu já disse antes, tudo vai depender do nosso livre-arbítrio. Se nós vamos conseguir ou não cumprir o que foi programado. A importância, né, existe assim, uma importância muito grande de nós conseguirmos submeter o nosso ego à versão espírito. Ou seja, tirar a força do nosso ego.
deixar ele, a partir do momento que nós vamos compreendendo todas essas questões, é como se ele fosse se dissolvendo. E aí nós vamos realmente conseguindo cumprir a nossa parte, que é promover a nossa evolução espiritual. Essa evolução espiritual é um processo completamente individual, né? E é intransferível, porque só nós podemos cumprir com essa evolução, com essa nossa programação. Como é que é o tratamento com a psicoterapia reencarnacionista? Então, o tratamento, ele segue alguns princípios. Então, ele é constituído normalmente de consultas, reconsultas, intercaladas com as sessões de telão. E essas consultas, elas podem ser semanais, podem ser quinzenais, pode ser a cada 10 dias, né, de acordo com a necessidade da pessoa, com a disponibilidade da pessoa. E o tempo ele pode durar meses, né, ou até anos, dependendo de como que a pessoa está fazendo a sua reforma, né, íntima. As sessões de consultas normalmente elas têm duração de 1 hora ou até 2, né, quando a gente está auxiliando os mentores nas regressões. A finalidade do tratamento, como a gente já falou, como nós já falamos, é auxiliar a pessoa, né, com que ela consiga que a versão espírito vá sobrepujando a versão persona. Curar fobia, pânico, depressão, dores crônicas não significa o final do tratamento, né? Nós normalmente falamos que é uma atitude bondosa, generosa, caridosa dos nossos mentores. Eles vão fazendo esses desligamentos por um extremo amor que tem conosco, por uma piedade, para que a gente possa conseguir, de forma mais consciente, olhar para dentro de nós e fazermos a reforma íntima. É o que eles esperam de nós. Então, para que nós consigamos continuarmos desligados de vidas passadas, nós temos que fazer a reforma íntima. É ela que nos dá essa força, essa garantia de que tudo está dentro do que tem que estar. Tratamento. A pessoa que vem consultar é chamada de pessoa. Então, para nós, psicoterapeutas reencarnacionistas, nós não temos aquele glamour, né, de falar eu sou o terapeuta e você é o paciente. Então eu sei, você não sabe, né? Para nós é diferente, isso acontece de uma outra forma. Nós somos apenas os auxiliares dos verdadeiros terapeutas das pessoas que são seus mentores. E nós chamamos a pessoa que vem nos consultar de pessoas. Nós não a chamamos de cliente, não a chamamos de paciente, de consultante ou de consulente. Elas são para nós pessoas como nós. Então, no nosso consultório, normalmente nós temos lá uma mesinha baixinha, 2 cadeiras, onde um está de frente para o outro. E nas nossas sessões de conversa, nós podemos sentar do lado da pessoa, nós podemos nos compadecer da dor da pessoa, nós podemos chorar junto com a pessoa. Nós não somos o terapeuta da pessoa. Para a pessoa, nós somos o terapeuta. Mas nós sabemos que não somos. Nós sabemos que somos apenas os seus auxiliares. E para nós, terapeutas, né, auxiliares dos verdadeiros terapeutas, isso é uma honra para nós. É algo que nos dignifica. É um momento muito especial para nós. Né, termos a oportunidade de auxiliar uma pessoa a ser auxiliada pelo teu mentor. O que é tratado na psicoterapia reencarnacionista, né? Diferentemente das terapias verbais, a psicoterapia não é uma terapia que vai tratar os sentimentos. Por quê? Porque normalmente esses sentimentos eles estão vinculados a um
jeito de pensar, a uma forma de pensar. A maioria das pessoas, na maioria das pessoas que não são reencarnacionistas, elas vão para o consultório para tratar o sentimento. E nesse tratamento do sentimento, muitas vezes, aquele sentimento ele até diminui. Ela até às vezes quase consegue perdoar o pai, quase consegue perdoar a mãe. Mas é apenas na mudança do raciocínio que ela vai de verdade conseguir compreender o que aconteceu. Que não existe vilões, portanto não existe vítimas. Que tudo é uma forma de raciocinar, de pensar. Então, a psicoterapia é uma terapia que auxilia-nos a mudar o nosso raciocínio, a forma como nós interpretamos, como é que nós vemos a nossa infância, como é que nós víamos a nossa infância. Então, normalmente, nas sessões de consulta, a pessoa chega e ela vai contar lá uns 15, 20 minutos, como é que foi, até mais um pouquinho, como é que foi a infância dela, e aquela infância dolorosa, cheia de sentimentos,